Câmara adiou o debate que seria realizado amanhã sobre a guerra cambial. Com a crise causada pelo cancelamento de voos da TAM, vários convidados estavam com dificuldades para chegar a Brasília. O encontro ainda não tem uma nova data. O tema preocupa a equipe econômica do governo brasileiro. A disputa acontece quando algum país, como a China, desvaloriza artificialmente a moeda para tornar as exportações mais baratas e competitivas no mercado internacional. Isso prejudica países que têm moedas mais fortes, como o Brasil. Os Estados Unidos também recorreram a essa estratégia e injetaram 600 bilhões de dólares na economia, recomprando títulos da dívida pública americana. Todo esse dinheiro em circulação desvaloriza o dólar e facilita as exportações. Foi a bancada do PT que propôs o debate aqui na Câmara. Os deputados governistas não estão satisfeitos com as medidas do governo brasileiro para se proteger da guerra cambial? Cid Queiroz. Olha, eu não diria insatisfeitos, Ariadne. Na verdade, os deputados da base querem que o Congresso tenha uma participação mais ativa nesse debate. A guerra cambial se relaciona com vários temas estratégicos da nossa economia, como a política de juros, a balança de pagamentos e principalmente a sobrevivência da empresa nacional. Eu estou aqui perto do corredor das comissões com o deputado Carlos Zaratini, do PT de São Paulo, que é economista, e um dos deputados que pediram a realização dessa comissão geral. Boa noite, deputado. Por que vocês estão querendo trazer esse debate aqui para a Câmara, deputado? Em primeiro lugar, porque é uma atribuição constitucional do Congresso o debate da política monetária e cambial. Então, nós não podemos nos abster de fazer essa discussão. É uma discussão importante para o Brasil e é uma atribuição do nosso Congresso. Segunda questão, nós estamos vendo uma mudança na situação econômica mundial, tanto por parte dessa política da China, que já vem de longo tempo de atrelar sua moeda ao dólar, como da decisão do governo americano de inundar o mercado mundial com 600 bilhões de dólares. Então isso tudo tem um impacto profundo na economia brasileira e nós estamos vivendo um momento de desenvolvimento, de crescimento econômico, que nós temos que adotar novas medidas para que a gente possa manter essa boa situação. Além de você ter citado vários aspectos da incidência da política cambial, eu diria que temos mais um outro, que é o próprio orçamento da União. Nós gastamos hoje cerca de 150 bilhões de reais com pagamento de juros, né? Na medida que a gente possa ter uma política que leve à redução dos juros, né? E que com isso também incida sobre a desvalorização do real frente ao dólar, nós também vamos ter maior espaço para o investimento no orçamento federal. Vamos agora ao Salão Verde, onde está a repórter Hanna Costa. Hanna, como a oposição vê as medidas adotadas pelo governo brasileiro? Olha, uma das críticas é em relação ao modelo de câmbio flutuante que é o adotado pelo país. A crítica é de que esse modelo prejudica a indústria. Nesse momento, com a valorização do real, os produtos nacionais perdem mercado, perdem competitividade no mercado externo e também no mercado interno. E isso, por causa do câmbio flutuante, não pode ser modificado de uma hora para outra, apenas com a decisão do governo. O governo faz até intervenções pontuais, mas, em regra, o valor da moeda vai ser determinado pelo mercado. Além disso, há críticas também ao excesso de tributos, excesso de burocracia e as altas taxas de juros. E é sobre isso que eu converso agora com o deputado Luiz Carlos Rauli. Deputado, o câmbio flutuante tem sido adotado no Brasil desde 1999, ainda no governo Fernando Henrique Cardoso, é considerado um sucesso. Mas o senhor é um crítico desse câmbio. Por quê? Para mim, naquele momento, foi uma traição ao plano real. Porque o câmbio fixo para um país em desenvolvimento é o que importa. Câmbio flutuante é para país desenvolvido, que não depende da instabilidade da moeda. Nós temos um real forte, né, e um dólar desvalorizado. Como um país produtor de commodities, né, e produtos agroindustrializados, na hora que o agricultor termina de colher, não vale nada, não paga o custeio. Hoje o prejuízo é na agricultura e para o exportador. E mais, agora a crise tem se agravado tanto, que a balança comercial está quase negativa, a balança de pagamento já está negativa há vários meses, criando um problema enorme. O Brasil continua pagando juros elevados de 10,75, trazendo mais dinheiro do mundo para cá e mantendo 280, quase 300 bilhões de dólares em Nova York, aplicado a menos de 1% ao ano, e aqui dentro pagando 10,75. É algo que eu não entendo.
Se os 150 bilhões por ano de juros que o Brasil gasta, 45 bilhões são do prejuízo que nós temos nas reservas cambiais que temos aplicado lá nos Estados Unidos. Então, são críticas dentro desse modelo perverso que nós entramos. Em 1998, o mercado pedia uma desvalorização de 15%. Era de 8% o dólar, porque ele era um câmbio administrado. O presidente do Banco Central naquela época, o Gustavo Franco, não deu, o dólar explodiu. Quer dizer, ele administrou muito mal, porque ele segurou até explodir. Então, essa é a crítica central. O dólar em país como... Agora não tem mais jeito, né? Porque agora você tem que subsidiar a agricultura, você tem que subsidiar o setor exportador com políticas compensatórias, porque daqui a pouco só vai vir produtos do exterior para o Brasil. Deputado Zaratini, eu gostaria de ouvir a sua opinião sobre essa questão do câmbio flutuante e saber se a saída seria a sugestão apresentada pelo ministro da Fazenda, Guido Mantega, de se manter o câmbio flutuante, mas com uma coordenação entre os países, criando uma espécie de cesta de moedas. Eu acredito que a proposta do ministro Guido Mantega é muito boa, muito importante, mas depende de um acordo internacional. Nós temos que lutar para que isso aconteça. Por outro lado, nós temos que também fazer uma mudança na nossa política de juros, né? Eu discordo do que disse o nosso amigo deputado do PSDB, o do Luiz Carlos Rauli, de mudar o câmbio flutuante para câmbio fixo. Isso causa enormes distorções na economia. Então nós somos favoráveis à redução continuada da taxa de juros, para que exatamente essa vantagem que os capitais que vêm para o Brasil, para exatamente se valorizar com o pagamento dos juros, ela possa ser diminuída e a gente possa ter um equilíbrio no mercado cambial. Então, nós somos favoráveis à mudança da política da taxa de juros, que além desse aspecto vai beneficiar a economia como um todo, reduzindo juros para a indústria, para o comércio, para o consumidor, né? E principalmente reduzindo os gastos que o governo tem com o pagamento dos juros, que inibem ou diminuem os investimentos que nós poderíamos ampliar ainda mais. Deputado Rauli, nós vivemos aí um dilema porque, com a desvalorização do dólar, as empresas brasileiras que dependem de matérias-primas importadas se beneficiam. Também os turistas brasileiros que viajam para o exterior. Como equacionar essa situação? Primeiro que ele não tem que discordar de mim, não, porque eu não defendo mais o câmbio fixo, o câmbio administrado, isso é coisa do passado. Eu fiz uma crítica estrutural do erro lá atrás. Quer dizer, hoje, é claro, você não tem mais como voltar com o câmbio administrado, o câmbio fixo. Acontece que, com o dólar desvalorizado, cada vez mais entram mais produtos do mundo. Já temos a concorrência predatória dos países do Sudeste Asiático, entre eles da China, que colocam produtos muito mais baratos do que os nossos aqui, por conta da logística, do sistema tributário, trabalhista, e nós não temos como competir com eles. Ainda mais com a questão do dólar se soma também. Quanto ao brasileiro ir para o exterior, ele está se beneficiando. Eu vejo esse ciclo há muitos anos. Quando a moeda é favorável na Argentina, eles vêm para o Brasil. Agora é a vez do Brasil ir para a Argentina e para Miami. Mas isso, nós estamos gastando a riqueza do país. É bom que aqueles que podem gastar e ir para o exterior, é bom que vá, mas com seus, né, sem, evidentemente, essa folia. Eu acho que, é claro, o Brasil é um país global, um país é uma das 10 maiores economias do mundo, e ele tem a sua presença internacional. A política depender dos países, né, para ter uma política para resolver o problema do câmbio, não vai dar certo. Tem que ter medidas pontuais. A agricultura é importante ou não é importante para o governo? Tem que subsidiar o produto. Não quando o produto sai da mão dele e vai para o atravessador e vai para o exportador. Tem que ser lá para o produtor. Ele está tendo prejuízo, está empobrecendo o campo, o país está começando a haver uma série de problemas. Daqui a pouco ninguém mais vai querer produzir. Para finalizar, eu gostaria que os dois convidados comentassem em 30 segundos como o Congresso pode participar mais ativamente desse debate, começando com o deputado Zaratini. Olha, primeiro, me desculpar com o Raul se eu entendi mal. Segundo, eu acho que nós temos essa função importantíssima que é o debate. Veja você, muitas vozes da mídia vêm defendendo os interesses do mercado financeiro, que é aumentar ainda mais os juros, alegando uma suposta inflação que, na verdade, é um aumento de preço sazonal. Então, o que nós temos que
que discutir e debater é exatamente dar oportunidade aqui na Câmara dos Deputados a